meus amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim. Que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos falar sobre a questão do ciclo da mineração no Brasil. A gente vinha aí, né, no processo de estudo dos ciclos econômicos, tá? Focando aí no ciclo do pau-brasil, né, da cana-de-açúcar e no ciclo aqui da mineração, que vai ser o que a gente vai estudar na aulinha de hoje. Então, vamos entender aqui essa configuração. Primeiro, trabalhando essa questão aqui da descoberta do ouro, né? Que o ciclo da mineração, ele se dá no nosso país a partir dessa descoberta que vai ser aí, né? Fantástica. E que vai suprir justamente o que os portugueses queriam no nosso território, que era encontrar os tão sonhados aí metais preciosos, tá bom, turminha? Então, o caminho para essa descoberta, né, não foi um caminho fácil, foi bastante extenso, difícil, a gente pode colocar aqui, para eles, né, que estavam nesse processo. Eu lembro aí para vocês, né, que eu falei que quando eles chegaram aqui, as expedições estavam muito em busca disso. E aí, né, de início isso foi frustrado, eles não encontraram, né? Então, com cartas e tudo mais, responderam a Portugal que o nosso território não tinha. Mas mesmo assim, como o território era extenso, eles não desistiram e continuaram nessa caçada aí. Então, desde o final aí do século XVI, tá, os portugueses aqui buscavam ainda mais, de uma forma ainda mais intensa, né, esses metais, usando inicialmente o bandeirismo, né, para fazer esse processo. E que depois, né, esse bandeirismo não estava só ligado a essa questão de procurar essa questão dos metais, mas também, né, buscando aí a mão de obra indígena, também capturar esses indígenas para poder trabalhar ainda no processo da cana, né, de açúcar. Então, a interiorização, né, chegou à região sertaneja por volta aí, né, de 1695, 96, foi esse processo aí que essa interiorização em nosso país começou a acontecer aí, né, de uma forma mais intensa. Primeiro, né, por que eles têm esse processo de interiorizar? Muito, né, por conta aí da questão da pecuária que a gente falou, terminou a aula passada falando sobre ela, né? Então, a pecuária possibilitou esse adentrar em nosso território. E aí, né, nesse processo aí, acabaram encontrando, né, ouro no Rio das Velhas, em Minas, né, Gerais. Então, foi aí o primeiro ponto de encontro, né, de descoberta aí de ouro no nosso território. Outras minas começaram a ser, né, descobertas depois desse processo aí, aumentando as expedições, né, em busca desse metal no interior do nosso país. Visto que já tinham encontrado, então eles sabiam que existiam, como, né, em boa parte aí no restante da América, os espanhóis estavam aí encontrando a todo vapor. Então, o nosso território também teria. Em seguida, né, mais precisamente um ano depois, tá, em 1696, encontraram um depósito ali de ouro no vale, né, do Rio Preto. E continuaram nesse processo de busca, né, e encontraram também ali jazidas de diamantes em Minas Gerais, tá? Principalmente ali no norte de Minas Gerais. Então, esse processo, ele foi um processo, como a gente consegue observar aqui, lento, né? Que precisou aí ser feito, né? Explorando bastante o nosso território. A descoberta do ouro aí em Minas Gerais, tá? Trouxe várias consequências negativas para o Brasil. Primeiro, né? Um grande êxodo para essa região, que acabou causando um grande caos, até porque não estava preparada para receber, né, a quantidade de pessoas que acabou recebendo por conta dessa descoberta e por conta da descoberta rápida. Outro ponto é que acabou sendo abandonada a região que era, né, o antigo centro econômico aí, né, baseado no processo do ciclo econômico anterior. O rápido e excessivo crescimento, né, dessa população nessa região provocou problemas, tá? Como péssimas condições aí de moradia, falta, né, de uma urbanização que atendesse essa quantidade de pessoas, relações de trabalho precária, tá? O desmatamento, porque eles não tinham técnicas, né, naquele momento, acabaram desmatando para poder fazer esse processo, né, que acabou aí causando um grande desequilíbrio
já naquele momento. E posteriormente continuou até os dias atuais esse processo de exploração, extração aí mineral. Então, aqui a gente começa, né, a entender esse processo aí de descoberta desse ouro, desse metal aí que era tão procurado em nosso território no ano, tá, de 1695 aí, a gente dá esse pontapé inicial aqui nesse processo do ciclo da mineração. E aí, a Pro queria falar das entradas e das bandeiras, que eu já trabalhei com vocês, a gente vai fazer só aquele relembrar o que foi as entradas e as bandeiras. Foram movimentos, tá, de busca, de exploração do território brasileiro. Qual a diferença, professora, já que a Pro está dizendo aí que são movimentos? As entradas foram, né, feitas pela coroa portuguesa, enquanto as bandeiras foram feitas por particulares, tá? Por pessoas aí que quiseram fazer esse processo. Essa vai ser a grande diferença que a gente vai comentar mais especificamente daqui a pouquinho. Então, o movimento das entradas e das bandeiras, né, foi decisivo para a descoberta aí das minas, né, de ouro aí também de prata na região central do nosso país. No século, sempre marcando que esse ciclo da mineração ele vai acontecer efetivamente aí no século XVII. Foi uma estratégia, tá, utilizada pela coroa portuguesa para encontrar novas riquezas. Então, foi um processo aí natural de expedição e de procura realmente aí para entender o nosso território. Essas expedições foram além, tá, né, do Tratado de Tordesilhas, exploraram esse tratado, as terras, né, que iam além desse tratado, né, e isso acabou desagradando os espanhóis aí de uma forma, né, bem gigante. Por quê? Porque eles exploravam terra que não estava sob o domínio deles. Além disso, né, preparavam aqui os indígenas para esse processo de resistência. Então, os espanhóis, em contrapartida desse processo de exploração portuguesa, acabaram aí munindo e preparando os indígenas para responder à altura, né, a esse processo aqui que os portugueses organizaram. Tá bom, turminha? Então, esse processo todinho dessas expedições, realizadas tanto pela coroa portuguesa quanto por particulares, foi um processo que gerou embate, conflitos, principalmente ali com os indígenas, que não aceitavam muito bem esse processo e por não estar respeitando um tratado aí que eles tinham assinado internacional. As entradas, como a Pro já falou, era um conjunto de expedições organizadas pela coroa portuguesa, tá? Que tinha como objetivo encontrar minas de ouro e prata também no nosso território. Então, a grande diferença vai ser justamente essa. Entradas organizadas pela coroa portuguesa. Vou falar 1 milhão de vezes para vocês gravarem aí, tá? E as bandeiras eram expedições que foi realizada, né, principalmente por particulares. Que aí vai colocar, né, um grande conjunto de diferença aí. O objetivo era escravizar indígenas, mas também, principalmente, encontrar essas minas de ouro e prata. Nesses dois processos aí, bem natural. O que a Pro queria chamar a atenção? Que as bandeiras, tá, tiveram 3 fases. O que é importante que a gente observe. Primeiro, o bandeirismo, né, de apressamento, né, que estava aqui mais buscando uma apresentação, uma procura, né, mais sobre esse território e voltada principalmente, meus amores, a questão aqui, né, de escravizar os indígenas e também tá ligada à questão de caçar, né, esses povos, onde a gente tinha a quantidade maior desses povos para poder fazer o processo de escravização aí deles, tá? Então, todo esse processo aqui, dessas fases da divisão aqui em bandeiras, se dá muito ligado a esse processo realmente de captura indígena e de descoberta, que eles tentavam fazer isso basicamente ao mesmo tempo. Então, o primeiro aqui, tá? O bandeirismo de apressamento ou de apresentamento, como eles costumam dizer, tá? Aqui vocês podem encontrar das duas formas, se dá justamente por isso. E tem esse nome, né, de apresentamento ou de apressamento, justamente por quê? Porque começou, então foram as primeiras formas aí. Então, apresentava, iniciava aí, tá? O próximo aí seria o bandeirismo de protesto, tá? O que estava aqui ligado nesse processo? Buscava encontrar minas de ouro e prata, né? Enriquecendo aí esses fazendeiros que se propunham a fazer
esse tipo aí, né, de expedição. E também que estava um processo principalmente aí de declínio, né, de dificuldades por conta da crise aí na questão do açúcar. Então, a segunda fase já foi muito ligada a essa questão aí da crise dos fazendeiros por conta do açúcar, o ciclo anterior. E o sertanismo de contrato, que aqui tinha já um objetivo mais de destruir os quilombos. Lembrando que os quilombos, né, eram organizações de escravos, tá? Negros aí que acabavam fugindo, conseguiam liberdade e se organizavam para manter as tradições e também para fortalecer aí nessa luta por conta aí da libertação aí dos escravos, tá? Então, essa terceira fase já estava mais ligada, turminha, à questão aí da destruição desses quilombos, tá? Pelos fazendeiros aí portugueses também. Então, esse movimento aqui das bandeiras, tá? Tiveram muitas perdas humanas, justamente por conta desse enfrentamento, tanto com os indígenas, quanto aqui na questão dos quilombos, né, com os negros. Então, houve aí uma grande devastação de população nesse momento, tá certo? Então, como esses objetivos, eles acabavam aí, né, dominando uma população sobre outra, gerou aí, né, um conflito que era basicamente aí natural. E aí, minha gente, a gente precisa entender que essa organização política e econômica do ciclo da mineração, ela também vai se modificar, né? Então, assim como foi no processo, né, da cana e do açúcar, ia acontecer também no pau-brasil, na mineração a gente precisava organizar toda essa estrutura aí, tanto política quanto econômica aí desse novo ciclo. E aqui a gente observa alguns órgãos e tributos que foram criados especificamente para o ciclo da mineração, tá bom? Então, a gente precisa observar que a partir do momento que Portugal viu que tinha ouro, né, no nosso território, ele acabou organizando toda uma estrutura para poder fazer o controle dessa exploração no nosso território. Então, como é que ia funcionar essas jazidas, né, e essa exploração em nosso território? Então, ele acaba criando órgãos e tributos, né, impostos, que todo mundo que participasse aí desse processo de exploração tinha que pagar. O primeiro que a prova vai falar aqui vai ser o quinto, tá, minha gente? Então, esse quinto, ele era um tributo que consistia aí na cobrança de 20% de todo o ouro que fosse aí extraído das jazidas aí. Então, tudo que era explorado, ele cobrava, a coroa portuguesa cobrava 20%. Professora, mas como é que ele sabia a quantidade que eles exploravam ali, que eles estavam retirando? Então, o quinto dava uma grande fraude, né? Dava um grande problema para a coroa portuguesa, porque ele nunca conseguia mensurar de fato a quantidade. Então, esse modelo foi facilmente corrompido. Por quê? Porque não se sabia exatamente a quantidade que se extraía. Então, portanto, esse quinto aí, ele era cobrado, né? Mas sem uma precisão tão grande. Então, seria aí nessa quinta parte de tudo que era produzido, que era doado aí a coroa, né, que era entregue aí à coroa portuguesa, que era dona aí das terras, né, de modo geral. Então, o primeiro era esse imposto aí chamado de quinto. O segundo que a prova vai comentar aqui com vocês vai ser a finta, tá? Esse modelo de imposto foi criado devido ao fracasso do imposto anterior, que permanecia, mas que não dava tão certo, que ele não conseguia fazer isso sempre. Então, consistia no pagamento de uma taxa anual, tá? De cerca de 450 quilos de ouro à coroa portuguesa. Como eles achavam que tinha muita fraude nesse pagamento aí, né, desse quinto à coroa portuguesa, então vamos colocar uma taxa anual, independente da quantidade que você extrair, você tem que pagar aí. Então, foi o segundo imposto, turminha, criado aqui. Olha como a estrutura muda totalmente, né? Olha aí como a gente vai observar a partir da mudança do ciclo econômico, mudando aí também a estrutura. Depois foi criado, né, nessa lógica aí, as casas de fundição. Oxente, professora, para que servia esse lugar aí, né? Qual era a função aí, né, desse ambiente? Então, era onde o ouro, tá, era transformado em barra. E a partir dessa casa aí, a coroa portuguesa extraía, retirava aí também uma porcentagem. Então, todo o ouro
tinha que ser transformado em barra nessas casas aqui de fundição, tá? Também para aumentar o controle aí da coroa portuguesa. Depois disso, a gente criou também aí o sistema de captação. Como assim, professora, esse sistema de captação? Era outro mecanismo criado? Sim. Então, foi um imposto criado paralelamente ao quinto, tá? Que consistia em cobrar uma taxa sobre a quantidade de escravos usados nas minas para poder fazer essa exploração do ouro. Então, olha aí mais um imposto. Então, eles pagavam imposto em cima de imposto. Então, era muito. E o derrama, né? A derrama aí, que vai ser um dos últimos impostos criados aí dentro do ciclo da mineração, que foi, né, justamente uma ação, na verdade, muito violenta para poder, como eu posso dizer, para poder cobrar o quinto atrasado dessas pessoas que praticavam essa exploração. Então, como eles tinham que fazer, né, essa cobrança, e tinha muita gente que atrasava nesse processo, que não pagava a quantidade correta que deveria pagar, então foi criada aí a derrama, que seria, né, essa ação de cobrança aí por conta do quinto atrasado. Inclusive, né, esse mecanismo aqui ele vai gerar a Inconfidência Mineira, vai ser esse movimento aí, né, que vai lutar contra esses altos impostos, né, pagos pela região ali, né, de exploração desse ouro. Seguindo aqui, meus amores, a gente vai falar de alguns movimentos, né, vocês vão precisar observar de alguns movimentos, né, de revolta contra essa situação. A Guerra dos Emboabas, tá, que vai ser uma guerra, né, que acontece aqui de 1707 a 1709, tá? E a gente precisa observar o seguinte, que com a descoberta das minas de metais, né, no nosso território, principalmente a questão do ouro, aumentou as divergências entre os portugueses e os nativos, né, os brasileiros aí, né, que fazem esse processo de exploração, por conta de diversos motivos, mas principalmente por conta dos altos impostos cobrados. O ápice dessa divergência aí vai ser justamente a derrama, tá? Que era aquele sistema de cobrança mais violento que a gente trabalhou anteriormente. Foi, né, uma política que pregava aí uma violência para cobrar a qualquer custo esse imposto e acabou também, né, gerando aí como eu posso colocar, um sentimento aí de incapacidade dessa população que tinha que pagar. E também não gostava da forma que a coroa portuguesa realizou essa cobrança. Por isso, né, a gente vai ter essa guerra aqui dos Emboabas, né, que vai estar ligada justamente a esse processo de revolta contra esses impostos cobrados, principalmente aqui, né, a forma da cobrança, né, a partir da derrama. Então, em primeiro lugar, né, os bandeirantes não aceitavam mais o critério da coroa portuguesa e não permitir também a participação dos indígenas nesse processo, né, de exploração a partir da escravidão. Então, era uma outra coisa que se somava a esse mecanismo aqui da Guerra dos Emboabas. Então, o conflito aí, né, se tornou mais grave e aumentou justamente por conta dessas duas questões aí, dessa alta cobrança e por não poder utilizar aí a mão de obra, né, escrava dos indígenas nesse processo aí, até porque a Igreja Católica entrou, né, nesse processo todinho aí negando esse processo de utilização dessa mão de obra. O resultado foi aí uma anistia para os bandeirantes que participavam desse movimento, que pedia aí o fim, né, dessas duas situações que a Pro citou anteriormente, e também, né, a questão de expulsar alguns líderes desses movimentos aí, dessas minas que eles fazem o processo de exploração. Daí a gente teve aí a unificação também como resultado das capitanias de Minas Gerais e São Paulo, nesse momento aqui da guerra, né, dos Emboabas, que vai ser aí as principais consequências. Tá bom, turminha? Então foi aí, né, um conflito que foi desencadeado por esses motivos aí, né, que durou 2 anos de luta e embate entre portugueses e os nativos, os brasileiros, né, e teve aí com essas situações como principais consequências. Seguindo aí, a Pro vai colocar os movimentos nativistas, tá? E também que tem um punho aí de contestação, que já vinha desde essa guerra aí dos Emboabas. Então, o ser humano, né, ele sempre vai reagir
né, de uma forma coletiva ou individual, quando ele recebe uma cobrança, uma pressão aí, né, gigantesca. Isso acontece ao longo da história, né, a gente já viu várias vezes. E não seria diferente aqui no ciclo da mineração, né, como eu falei para você anteriormente, era uma série de impostos que eram cobrados, né, e que isso acabou gerando algumas revoltas, né, isso daí de uma forma natural. Então, os movimentos, né, contestatórios, né, consistiam justamente nessa divergência dessas cobranças que a coroa portuguesa fazia. Então, não foi só a Primeira Guerra, a Guerra dos Emboabas, que a gente comentou, que foi por conta disso, né? A gente teve outros movimentos. Então, destacando aí as revoltas, né, de Beckman, a revolta também, né, a Guerra dos Mascates, e a revolta de Felipe Santos, que vai ser aí os principais movimentos dentro desses movimentos nativistas, ou seja, de nativos, contra a coroa portuguesa. Então vamos começar aqui a trabalhar. Primeiro, a revolta de Beckman. Essa revolta aqui, ela vai acontecer no Maranhão, tá? Prioritariamente ali no espaço que corresponde hoje ao Maranhão. E tinha aqui, era um movimento, né, liderado por nativos, né? Isso daí de forma natural. Por quê que esses nativos ali começaram a lidar com isso? Os principais motivos que levaram à eclosão desses conflitos, gente, foi a divergência, como eu falei para vocês, né? Mas a divergência aqui, principalmente entre os jesuítas e os bandeirantes, quanto à escravização dos nativos. Então, além dos impostos, tinha um impasse, né, a disputa se utilizava ou não a mão de obra escrava indígena nesse processo de extração do ouro, tá? Lembrando, tá muito ligado também à questão da religião, porque, né, os católicos aqui não queriam essa utilização. A criação da Companhia Geral, tá, de Comércio do Maranhão foi outro probleminha ali, né, que estabeleceu um acordo, né, com os bandeirantes para o fornecimento aqui de 500 escravos, tá? Então a gente precisa observar essas características também. Além da importação do bacalhau, o vinho e a farinha de trigo. O que não foi cumprido. Então, isso daí vai gerar essa revolta de Beckman, tá? Além da questão dos escravos, a criação dessa companhia aí de comércio. O que resultou na chamada revolta, né, em 1684 no Maranhão. Esse processo todinho, né, dura cerca de um ano, entre o movimento todinho, está relacionado a esses fatores. Seguindo aqui, a gente vai ter a Guerra, né, dos Mascates, que vai aqui de 1710 a 1711, também dura um ano. Nesse contexto aqui, meus amores, a gente observa que vai ser o ponto aí central dessa disputa, vai ser Olinda e Recife. Professora, por que aconteceu? A crise na região da cana-de-açúcar estava intensa, tá? Então o ciclo estava entrando em declínio aí, né? Como a gente já observava. E o pessoal estava migrando, né, para a região de Minas Gerais, onde estava o ciclo seguinte. Né? O rei Dom João, né, aqui no caso o rei Dom João o quinto, tá, minha gente? Acabou elevando Recife à condição de vila. Ou seja, isso fazia com que Olinda não pudesse mais explorar Recife, já que ela chegou no mesmo patamar. Essa decisão do rei, né, acabou impossibilitando essa cobrança de impostos e tributos e levou justamente a essa guerra aqui dos Mascates, né? Então, acabou que Olinda atacou Recife, tá? E o governador aí da atual, né, de Recife acabou fugindo por conta desse processo todinho que estava, né, acontecendo ali. Acabou, né, um ano depois, justamente com a nomeação do próximo governador, que foi Felipe aqui Machado, né, que teve aí o processo de acabar, de finalizar com esse conflito aí, né, colocando Olinda no lugar, né, e Recife também no seu ponto aí, né, já que as duas estavam aí nesse mesmo patamar, tá, turminha? Ou seja, por conta também de tributos e impostos. A última vai ser a revolta de Felipe Santos. É uma revolta que acontece durante um ano, tá, mas especificamente. E essa revolta aqui, a gente precisa observar que ela vai ter, né, já mais um caráter voltado justamente para a questão do ouro, mesmo da exploração dessa mina. Então, gente, como a gente viu, foi vários motivos, tá, que levaram a essa questão
desse conflito especificamente, que acontece em Minas Gerais, tá? Entre os principais, a gente pode observar o seguinte: a proibição do comércio do ouro em pó, a partir daquele momento só poderia ser vendido, comercializado o ouro em barra, aumento no rigor da cobrança do quinto, como a gente já viu também, a criação das casas de fundição, né, para onde toda a produção deveria ser colocada e aí depois distribuída, né, depois que a coroa portuguesa fizesse o levantamento dessa quantidade aí, os altos preços de bens aí do dia a dia, tá, do consumo aí da população, a questão da própria derrame, né, dessa situação aí que foi colocada, a cobrança aí de impostos, né, que era feita de uma forma bem violenta, a divergência entre portugueses e brasileiros. Aqui a gente vai ter as principais causas de todos os movimentos, aí de modo geral, e principalmente dessa revolta aqui de Felipe dos Santos, tá? Devido a tais causas, e justamente por conta aí, né, da colocação que se dava aí a esse processo, a gente vai ter esses movimentos acontecendo. Então, a gente percebe que a prepotência do conde de Assunção aqui, que era aí o que fazia as cobranças aí em Minas, acabou revoltando algumas cidades. E Vila Rica foi uma dessas cidades, né, que acabou se revoltando aí contra essa situação. E nessa revolta aqui de Felipe, eles acabaram queimando os livros, tá? Documentos de fazendas, justamente para impossibilitar essas cobranças. Também estragaram, né, documentos aí do próprio governador, né, que exigia aí, algumas modificações. E como contraponto, né, eles acabaram redigindo algumas documentações que faziam pedidos, né, e foi entregue. O governador teve que aceitar, né, no primeiro momento, esse documento para poder acalmar a revolta. Sem meios para reagir, o governador atendeu essas exigências, né, que foi colocadas aí, mas não deixou barato não, tá, gente? Preparou, né, uma contraproposta, né, um atentado a esse pessoal que se reuniu aí e colocou, né, como morte, né, Felipe dos Santos aí foi condenado à morte, que era o líder desse movimento. Por isso que essa revolta recebe aí o nome dele. Tá certo, meus amores? Isso por conta justamente da forma que eles foram, né, e exigiram aí seus direitos, né, ou pelo menos o que eles não gostavam naquele momento. E aí a gente vai ter o último movimento aqui, ligados aos nativos nessa disputa com os portugueses. Então a gente percebe que o ciclo do ouro aí, né, da mineração, turminha, ele vai ser um ciclo mais movimentado, que requer justamente essa observação, justamente com relação aos impostos, né, pensados e cobrados nesse momento, tá certo? E a gente finaliza nossa aulinha de hoje por aqui. Fiquem com Deus, né? Beijos da Pro e até o nosso próximo encontro.